Olá, boa noite, tudo bem? Bom, você pode estar se perguntando por que eu estou gravando de silêncio. É por causa do grande dia que vai ter sábado que vem. E qual é o grande dia que é comemorado sábado que vem? Não escutei. Fala um pouquinho mais alto, agora com vontade, hein? Que dia mundial é comemorado sábado que vem? Isso. Depois desse grande momento de interação entre vocês e o vídeo, vamos começar o nosso momento de saúde de hoje. Bom, o momento de saúde de hoje vai falar sobre o capítulo 4, que tem como título Regime Alimentar Apropriado. Bom, e para saber qual regime alimentar apropriado, nada melhor do que ver com quem criou o ser humano para saber qual o regime alimentar apropriado. E segundo a Bíblia, o regime alimentar que Deus deu para os primeiros pais foram toda a erva que dá semente, toda árvore em que há fruto e que dá semente, e depois da queda do homem, toda a erva do campo. Ou seja, cereais, frutas, nozes, verduras constituem um regime dietético que foi escolhido pelo nosso Criador. Esses alimentos, quando preparados de maneira simples, natural, é possível que eles são os alimentos mais nutritivos e saudáveis que possamos encontrar. Muito mais saudáveis que qualquer outro alimento complexo e estimulante. E de várias maneiras, Deus tenta mostrar que o seu desígnio é que nós voltamos ao regime anterior, ao regime natural. Isto é, que nós não dependemos de carne de animais mortos. E se a carne for abandonada, se seu gosto não for estimulado, e se a apreciação por frutas, cereais for encorajada, tão logo será como Deus queria no início, e nenhuma carne deverá ser utilizada pelo seu povo. E Ele deseja que aquelas pessoas que trabalham para a sua obra tenham a mais fina inteligência e mais aguda percepção. Elas devem ser temperantes ao comer. E para aquelas pessoas que a falta de exercício físico e o cérebro é constantemente carregado, essas pessoas devem comer com parcimônia, mesmo que sejam alimentos simples. E isso, Daniel foi muito inteligente quando ele, aliado à sua alimentação e também com uma vida de oração, ele obteve firmeza no propósito e clareza de mente e força no intelecto para aquisição de conhecimento. Tudo isso com sua vida de regime alimentar saudável e sua vida de oração. Se vocês se estimam por sua vida, devem comer alimentos simples e alimentos feitos da maneira mais natural possível. E também, não só isso, mas também fazer exercícios físicos. E nós precisamos negar a nós mesmos e viver, e comer e beber para a glória de Deus. E a fim de prestar um serviço perfeito a nosso Deus, nós precisamos ter clarezas de seus reclamos. E devemos comer alimentos simples, da maneira mais simples possíveis, porque assim não afetaremos os delicados nervos dos nossos cérebros, que se debilitados tornará impossível a percepção das coisas sagradas. Se muitos homens, atrás de objetos que não têm valor, como umas medalhas, reconhecimento, fama, dinheiro, se submetem à temperança, ao regime saudável para essas coisas, por que nós não devemos nos submeter a um regime saudável se estamos trabalhando para Deus e buscando uma vida eterna? Muitas pessoas têm se habituado a um regime com muito condimento, altamente estimulante. E essas pessoas não têm mais o gosto natural. E não podem apreciar os alimentos simples. Então, para essas pessoas, levará algum tempo para que seu paladar se recupere e seu estômago também se recupere de todo abuso sofrido. Mas aqueles que perseverarem
na alimentação saudável e depois de algum tempo acharão gozo na alimentação saudável, muito mais do que poderão achar em nocivas iguarias. E, infelizmente, muitas vezes, nós tornamos as visitas sociais em ocasiões para a glutonaria. Alimentos, bebidas que são danosos, eles são oferecidos e usados numa proporção tal que sobrecarregam os órgãos da digestão. Então, aqueles que hospedam os visitantes devem utilizar alimentos saudáveis, nutritivos, compostos de frutas, cereais, vegetais e preparados de uma maneira simples, porém muito apetitosa. E tem se falado muito nesse capítulo sobre temperança, mas temperança não é sinônimo de um regime paupérrimo. Aquelas pessoas que desejam ter uma reforma na saúde devem ter cuidado para evitar os extremos. O seu corpo precisa de nutrientes suficientes e Deus promoveu alimentos suficientes para saciar o seu apetite. Então, nos cereais, frutas, verduras, nas nozes encontramos todos esses elementos que necessitamos. Se formos a Deus com humildade, simplicidade no coração, Ele nos ensinará a cozinhar, a preparar alimentos saudáveis e livres da contaminação de alimentos cárneos. Alguns, de forma consciosa, se abstêm de alimentos impróprios. Porém, ao fazer isso, também negligenciam alimentos que é bom para o corpo. Dessa forma, eles acabam tendo um regime que é débil, porque se abstém de alimentos impróprios, porém se abstém também de alimentos próprios que deveria comer. E da mesma forma que há uma variedade de alimentos, também há uma variedade de gostos. Então você deve escolher para você o alimento que mais te agrade. Se a abóbora não te agrada, não coma abóbora. Substitua por outro alimento que te faça mais feliz, que agrade seu paladar. Porque Deus nos deu uma abundância de alimentos para que possamos escolher aquilo que mais nos agrade, para que nós tenhamos uma alimentação saudável. E nós não estamos estabelecendo nenhuma regra para ser seguida com o regime alimentar, mas enfatizamos que naquelas regiões, naqueles países onde há abundância de frutas, cereais, nozes, os alimentos cárneos não devem constituir a alimentação do povo de Deus. E para finalizar, gostaria de ler um pequeno trecho que diz bem assim: os homens precisam pensar menos sobre o que comer e o que beber, com relação aos alimentos temporais, e muito mais com respeito ao alimento do céu, que dará tono, vitalidade e toda experiência religiosa. Muito obrigado. Esse foi o tema de hoje.